Fala galera, Matimon Online, sobre os canais do capítulo 319 do mangá de Boku no Hero. E galera, dessa vez o capítulo foi um capítulo mais calmo e que nos mostrou a reação dos alunos da 1A sobre as cartas do Midoriya e o que eles fizeram para conseguir achá-lo e encontrá-lo, assim como foi mostrado no último capítulo. E além disso, a reação do Midoriya ao ser ajudado pelos seus amigos. E o capítulo começou já mostrando um flashback com os alunos da 1A reagindo às cartas do Midoriya. E nessa hora aparece a Uraraka e o Ida perguntando: vocês estão falando sério? E aí o Bakugou, o Todoroki e o Tokoyami falam: é uma hipótese, mas possivelmente o Midoriya está junto do Endeavor e dos outros. E lógico, o Ida fica um pouco receioso. Ele pensa assim: uma hipótese? Eles não são seus mentores? Vocês não conseguem falar com eles? E aí os três revelam que não, que eles tentaram ligar, tentaram se comunicar, mas nenhum de seus mentores responde. E além disso, o próprio All Might sumiu e não voltou para o Wei mais. E após falarem isso, eles falaram uma coisa muito importante: as aulas foram suspensas, ou seja, a passagem dele do primeiro ano para o segundo ano foi suspensa. Eles ainda estão no primeiro ano. E por causa de toda essa confusão, eles que são do curso de heróis ficam ali vigiando a escola e ficam de prontidão para caso aconteça alguma coisa, alguma emergência e precisem deles, eles estarão lá. Mas que por causa disso, eles não conseguem saber muito bem o que se passa fora dos muros da escola. E agora vem uma parte que mostra que o Bakugou de verdade se preocupa pelo Midoriya e além disso conhece o Midoriya muito bem. Porque ele falou o seguinte: no hospital o Bert James e o Hawks foram conversar com o Midoriya. E agora, essas cartas, o Midoriya, se tá com tanto medo assim de voltar para o Wei, não foi ele que veio aqui deixar as cartas, foi o All Might. Então podemos supor que o All Might e o Midoriya estão juntos. E o Bakugou, nessa declaração, acertou em cheio. Isso mostra o quanto ele conhece os dois. E, inclusive, ele mesmo falou o seguinte: eu conheço o All Might e o Deku muito melhor que qualquer um, muito melhor que o Endeavor. E eu sei que para eles fazerem isso quer dizer que eles se meteram na pior situação possível. E de novo, Bakugou mostrando que conhece os dois muito bem. E que apesar dele odiar o Midoriya, ele também se preocupa o suficiente para saber como o Midoriya pensa e age. Porque de fato, a única situação possível para o Midoriya não estar ali com seus amigos, com as pessoas queridas para ele, é porque ele se meteu em uma situação ruim, a pior de todas, que não tem como ele sair. E para não envolver ninguém, ele se sacrificaria sozinho, assim como foi lá no começo da história, quando Midoriya tentou salvar o Bakugou. Ou seja, o Bakugou sabe muito bem do que ele está falando e de fato ele conhece muito bem o Midoriya e o All Might. E após isso, eles começam a pensar um pouco sobre como vão conseguir falar com eles para descobrir o que está acontecendo. E aí que a Uraraka surge com uma ideia genial. Ela pergunta: o Endeavor é um ex-aluno da Wei, não é mesmo? Vamos fazê-lo falar. E aí já tem um corte e já pula para o Nezu, que é o diretor da Wei, e o Endeavor. E nessa hora o Endeavor foi encurralado, porque ele foi lá falar com o diretor, que possivelmente chamou ele, e nessa hora todos os alunos da 1A entraram pela porta e meio que fecharam ele na sala. Não tem por onde ele escapar. E agora ele vai ter que falar a verdade para todo mundo. Falar a verdade sobre o que está acontecendo. E galera, a cara do Endeavor foi hilária. Uma cara meio de cu. Não tem nem outra forma de me expressar melhor do que essa. Foi essa a cara do Endeavor ao ver os alunos da 1A chegando na sala. O próprio Nezu falou o seguinte, que depois de ouvir o que os alunos falaram para ele, ele achava que eles tinham razão e que eles precisavam conversar. E aí aparece Todoroki perguntando por que está sendo ignorado e o porquê do Midoriya ser exceção, sendo que ele falou que junto com o Endeavor acabariam com o Toya. E o Endeavor respondeu que esse sentimento do Todoroki por si só já ajuda muito o Endeavor. Mas aí o Todoroki fala que
para ele não serve apenas o sentimento. Ele quer ajudar de fato o Endeavor, o Midoriya, o All Might e todo mundo. E que ele não quer ficar parado. E aí termina perguntando para o Endeavor se ele deixou o Midoriya e o All Might à própria sorte. E com isso o Endeavor fica sem respostas. E aí aparece Bakugo mostrando novamente o quanto ele conhece o Midoriya. Porque ele falou o seguinte: você pode achar que conhece ele muito bem, mas não conhece, não tão bem quanto eu. O Midoriya tem um problema na cabeça dele que o faz não pensar em si mesmo e sempre dizer que tá tudo bem. E o All Might também era assim na sua época, por isso que ele não consegue parar o Midoriya. E de fato, o All Might não tem como argumentar contra o Midoriya, como falar com o Midoriya alguma coisa, por quê? O All Might é igual ao Midoriya. Na época do All Might, ele também era assim. Ele se sacrificava pelos outros, não importando consigo mesmo. E o Midoriya é literalmente uma cópia do All Might. Ele faz a mesma coisa. Ele se sacrifica para que os outros possam ficar bem. Até por isso que quando o Midoriya largou o All Might, o próprio All Might não teve o que falar. Ele sabia que o Midoriya fazia aquilo pelo bem do All Might, pelo bem da sua família, pelo bem dos seus amigos, mas ele não podia dizer: desista, fique aqui, descanse. Ele não falava isso por quê? Porque ele já esteve no outro lado, ele já foi o Midoriya e ele sabe o sentimento que o Midoriya está sentindo. Ou seja, novamente o Bakugo mostrando que ele conhece muito bem sobre o Midoriya. E ele ainda fala mais uma coisa, que ele não pode deixar o Midoriya e o All Might sozinhos por conta própria. E de fato não pode, porque os dois vão acabar morrendo. E aí o Endeavor se lembra da conversa com o Hawks falando que o Midoriya virou as costas até para o All Might. E nessa hora também se lembra do seguinte, do Hawks falando: se nós pudéssemos pelo menos seguir o seu ritmo. E ao lembrar disso, o Endeavor tira o GPS, que é o GPS que acompanha o Midoriya, e nessa hora o Zero olha e fala: isso é um GPS? Posso dar uma olhada? E num piscar de olhos, ele pulou a pegar o GPS, ele, o Mineto, o Koda, a Hagakure, todos pularam para tirar o GPS da mão do Endeavor e conseguir ver aonde o Midoriya estava, igual uns desesperados. E eles falaram: nós não somos tão amigos do Midoriya, conhecemos ele há menos de um ano. E aí o Todoroki e o Iida complementam a frase deles: o Midoriya escondeu as preocupações com o One for All durante um ano e só nos revelou tudo através de uma carta, foi um choque. Mas nós da classe 1A vamos acompanhá-lo e agir do seu lado. Não importa o tamanho do fardo que o One for All seja, o Midoriya é nosso amigo. E não vamos sorrir ansiosamente pela manhã enquanto nosso amigo caminha por um caminho tortuoso. Ou seja, é a mesma preocupação do Midoriya, porque o Midoriya não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém triste. Então ele se sacrifica para que todos possam sorrir. Só que a turma 1A, na sua vez, também quer que o Midoriya sorria. Então eles não querem que ele se sacrifique por eles. Então eles vão se sacrificar pelo Midoriya. E acaba ficando nessa igualdade ali de pensamentos. E lógico, o Endeavor fica um pouco receioso por causa dos perigos da rua, já que agora não existe mais ordem, que os vilões estão à solta. E nisso o Nezo fala o seguinte: Todoroki, você cresceu. Porque o nome do Endeavor é Todoroki, tá? Pra quem não sabe. Pelo fato dele ser o principal alvo dos vilões, eu concordei com a sua saída da UA. Mas ele pode retornar, porque desde o momento que vocês foram aprovados, vocês viraram nossos alunos e nós os protegeremos. Ou seja, independente do Midoriya ter saído ou não, a escola UA ainda vai ajudá-lo e protegê-lo sempre que possível. E ele sempre pode buscar a escola como refúgio e como uma casa, independente das ações dele. E o Endeavor pergunta: e como ficarão os civis, já que agora os heróis, que na verdade não são heróis oficiais, estão saindo para a rua e a escola irá ficar menos protegida. O Nezo fala que não tem que se preocupar, agora tem um novo sistema de defesa da escola, que depois do festival escolar eles atualizaram esse sistema e assim
ele ficou ainda mais forte. Só que até agora eles não utilizaram ele. Mas que não precisariam se preocupar, porque o sistema por si só daria conta de intrusos. Então os alunos podem ir e trazer o Midoriya de volta com suas próprias mãos. E aí encerra o flashback e já mostra aquela cena do Bakugou salvando o Midoriya. E nessa hora foi mais uma cena muito engraçada, que foi a Momo falando o seguinte: fugitivo capturado, bom trabalho, Bakugou. E aí o Bakugou fica pé da vida e grita: é Deus das grandes explosões mortais, Dynamite. Ou seja, ele não queria mais ser chamado pelo nome dele, e sim por esse vulgo gigante que ele criou. E lógico, após acabar com o vilão, todos os civis que estavam aí sendo controlados fugiram mortos de medo de ter alguma represália pelo lado dos heróis, até porque eles estavam atacando um herói. E aí o Midoriya se levanta e fala: pessoal, por quê? E a Uraraka responde: porque estamos preocupados. E aí o Midoriya fala: tá tudo bem, por isso não se preocupem e se afastem. E aí chega o Bakugou gritando, espalhafatoso, falando: olha se não é o grande herói do One for All. Então me diz, por acaso você tá sorrindo agora? Então o Midoriya bota sua máscara e fala: para eu sorrir, para que todos fiquem bem, eu preciso ir. Então, saiam do meu caminho, por favor. E tudo isso com um tom ameaçador e também com a sua aparência, que já está muito ameaçadora. E lógico que não iriam deixar ele passar tão fácil. Tanto é que o Bakugou, o Uraraka e o Iida se botaram na frente dele e falaram: você nunca muda, Midoriya, vamos lá, pessoal. E aí o Bakugou fala: vai ter que nos tirar do caminho o projeto de All Might. E aqui termina o capítulo mostrando que terá um confronto do Midoriya contra a turma 1A. E já era muito esperado isso, galera, porque todo mundo sabia que a turma 1A iria querer resgatar o Midoriya, mas o Midoriya não iria querer ajuda, porque ele quer que todo mundo fique bem. E ele não quer que ninguém se sacrifique por ele, ninguém se machuque por causa de uma briga que é dele. Então, ele logicamente não iria querer voltar assim de tão bom grado para a Wei. Mas aí, galera, quem vocês acham que vence, Midoriya ou a turma 1A? Olha, se o Midoriya tivesse descansado, eu acharia que o Midoriya venceria. Mas agora, com certeza, a turma 1A vence dele facilmente. Só que é bem possível que o Midoriya escape usando a fumaça e usando o Fadin. É possível. Não sei se irá acontecer. Ou então, também é possível, no meio da briga deles, acabar surgindo um vilão e atrapalhando, fazendo assim com que todos eles se aliem para acabar com o vilão. É possível. É uma hipótese bem provável que aconteça isso, até porque, de alguma forma, o Midoriya não consegue mais continuar lutando sozinho, lutando desesperado e se machucando. Ele não consegue mais seguir esse ritmo, a gente sabe disso. A gente já viu que ele não vai conseguir vencer todos os vilões dessa forma. Então, ele precisa de aliados e, de alguma forma, ele tem que ser convencido disso, convencido de que os aliados vão ser importantes para ele. E bom, vamos ver se nos próximos capítulos ele será convencido disso ou não. Mas galera, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!